No Ler Mais, Ler Melhor de hoje recomendamos O Sonho do Celta, de Mário Vargas Llosa, publicado pela Quetzal. Nesta obra, o Prémio Nobel da Literatura de 2010 dá-nos a conhecer a vida de Roger Casement, um dos heróis do nacionalismo irlandês. Trata-se de uma biografia romanceada, fruto de uma investigação sobre Roger Casement e sobre as causas e campanhas em que esteve envolvido. Mário Vargas Llosa é um daqueles grandes escritores da América Latina que nos anos 70 começaram a ter uma repercussão mundial. Nós agora, enfim, falamos dele como sendo um escritor, digamos, quase descoberto há pouco tempo. Na verdade, ele era mesmo, digamos, um Nobel esperado. Não é? Este livro, quando eu comecei a lê-lo, eu pensei numa frase da Agostina que é muito interessante, que é a propósito justamente da relação entre história e literatura. E a Agostina diz: às vezes há um momento excêntrico na vida do ficcionista. É quando se interessa pela história, momento de certa desilusão que confina com o comportamento utopista, como sempre estas frases espantosas da Agostina. Bem, mas isso pode bem aplicar-se a este livro. Uma ideia, digamos, de que o romance histórico é, de certo modo, uma idealização de um personagem, fundamentalmente, e o jogo entre o real e o imaginário, evidentemente. Ora bem, mas este livro é fundamentalmente uma biografia romanceada, e eu diria quase uma biografia tout court, quer dizer, de tal maneira ele se prende a documentos, embora a personagem esteja recriada de uma forma extraordinária. A personagem é um irlandês que tem que vai trabalhar, que vai servir a coroa britânica nos bons tempos da Rainha Vitória, portanto, finais do século XIX, que começa pelo Congo. Ele tem uma fixação absoluta desde a juventude pelo Stanley, o célebre colonizador. Há, aliás, uma passagem muito interessante em que se diz que Roger Casement, que é o personagem central, entre as imagens desordenadas que a febre fazia revoar na sua cabeça, recordava o olhar inquiridor, surpreendido por um momento estrocista com que Henry Morton Stanley o inspecionou. A África não se fez para os fracos, disse ele por fim, como se falasse consigo mesmo. As coisas que o preocupam são um sinal de fraqueza. É muito interessante isto porque dá a ideia de justamente a África não se faz para os fracos, e de certo modo Roger Casement é um fraco que se torna forte pelo seu sonho, quer dizer, pela sua utopia de lutar contra as iniquidades, as violências, a exploração brutal dos africanos. E depois, porque há uma outra parte que se passa na Amazónia, e que é também muito interessante, porque no fundo dá justamente o paralelo entre os dois tipos de colonização, embora diferentes. No epílogo, o Vargas Llosa dá bem essa ideia do que é a história dele. Diz, e para terminar, talvez valha a pena referir, a história de Roger Casement projeta-se, apaga-se e renasce, a seguir à sua morte, como os fogos de artifício, que depois de subirem e rebentarem na noite numa chuva de estrelas e estrondos, se apagam, calam e, em momentos passados, ressuscitam numa atruada que enche o céu de fogo. E para Vargas Llosa vemos que, de facto, ele, mais do que um simples personagem, é realmente uma figura histórica e simultaneamente histórica e imaginada de uma forma extremamente, digamos, viva, plástica, como se caracteriza, de facto, a linguagem do Vargas Llosa em geral. O Sonho do Celta, de Mário Vargas Llosa, publicado pela Quetzal, um livro
a descobrir. No programa de hoje temos 5 exemplares para oferecer. O desafio que lançamos é que respondam corretamente à pergunta: qual a nacionalidade de Mário Vargas Llosa? As respostas devem chegar-nos pelo e-mail lermais.lermelhor@fieldbox.com. Participe e ganhe. Amanhã regressamos com mais novidades. Até lá, acompanhe-nos na nossa página no Facebook, atualizada ao longo do dia, com novidades deste mundo que tanto nos encanta, o dos livros. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.